Bom, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai começar a nossa atividade didática do dia. Eu queria agradecer a presença dos internos de Fortaleza que estão participando da reunião. Então, só para explicar para vocês um pouquinho de como funciona, hoje a Ionara, que é a R4 da residência de terapia intensiva, vai fazer a revisão dela sobre estresse moral. A gente tem a revisão e ao final tem um momento para discussão, perguntas, conversas, e aí a gente convida vocês a participarem também. Nesse momento é só abrir o microfone e participar. A gente aqui sempre tenta falar no microfone para eles ouvirem de lá, então não é para o áudio da sala, é para o áudio do pessoal que está à distância. E aí eu queria agradecer muito a presença do Dr. Fábio, que é médico intensivista, foi assistente das UTIs clínicas aqui há alguns anos. Agora está lá fazendo um projeto em Fortaleza e no Brasil inteiro e nos agraciou aí com a sua presença, sua participação na discussão. Obrigada, Fábio. Oi, gente, boa tarde. Como a Ana me apresentou, meu nome é Ionara, eu sou médica e estou no último ano da medicina intensiva. Minha ideia hoje é conversar um pouquinho sobre estresse moral. O que a gente vai falar um pouco? Eu quero conversar com vocês o conceito de estresse moral, e aí esse conceito passa muito pelas razões que a gente deveria desistir da medicina intensiva. A evolução histórica, os mecanismos por trás do estresse moral, eu propus alguns aqui, os gaps entre profissionais, a elaboração dos afetos, e apesar dos números estarem fora de ordem, a quarta coisa que eu vou falar é sobre abordagem, algumas abordagens possíveis, tanto no aspecto das visitas multidisciplinares, debriefing incidente crítico, que tem uma metodologia chamada suporte, e um pouquinho do que o Dr. Martin Seligman pensa sobre resiliência. Eu quis começar com conflito de interesse, eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas eu tenho alguns vieses. O primeiro é o que me motivou a falar de estresse moral. Ao longo da formação médica inteira, mas principalmente na medicina intensiva, sempre tive muita dúvida sobre a minha escolha profissional, assim, desde medicina e profundamente sobre medicina intensiva, assim. Eu tinha dúvida do meu perfil, assim, se o meu perfil fazia sentido, se eu sofria demais, porque talvez o problema fosse a forma como que eu lido com as coisas que acontecem. Depois de alguns estressores ao longo desse ano, eu tive um encontro muito interessante, que foi ler o livro do Dr. Antônio Damasio, conversar um pouquinho com o Daniel Forte. E aí eu comecei a entender que alguns motivos pelos quais talvez eu pensasse assim, que medicina intensiva não fazia sentido para mim eram situações de estresse moral muito intensas que eu vivi e que não foram bem elaboradas. E aí eu comecei a achar outros mecanismos, além da minha própria personalidade, para explicar isso. E além disso, eu sou uma super entusiasta de bioética, do ponto que se eu começar a falar muito, alguém pode levantar uma plaquinha e pedir para eu parar de falar, tá bom? Eu posso devanear demais. E eu queria começar com esse livro que gosto muito. Eu acho que a pessoa que mais estuda ética, que mais estuda moral, é o professor Clóvis de Barros, é o professor da USP aqui, brasileiro, né? Esse livro é bem legal, Ética e Vergonha na Cara, porque é uma ideia de começar a falar pra gente como que esses conceitos podem aplicar no nosso dia a dia e sair do mundo acadêmico, sair do mundo filosófico, das palavras difíceis. E o que isso aqui tem a ver com medicina? Por que eu acho que a gente tinha que ter mais aula de bioética? Porque a gente faz escolhas muito difíceis. E aí eu vou mostrar ao longo da aula que não existe especialidade que faz escolhas mais difíceis que a gente. Todo mundo deve pensar isso basalmente. E muitas, assim, com uma frequência enorme, não existe necessariamente o que é certo ou errado. Nesse livro ele começa dizendo sobre por que alguém escolhe um bolo de chocolate ou uma maçã. Não tem exatamente uma resposta. Ao momento que você faz uma escolha, você atribui um valor. O valor pode ser, hoje eu quero ser mais saudável, quero perder peso. O valor pode ser, o plantão foi horrível, eu preciso de um bolo de chocolate. Mas quando o valor que você atribui para a sua escolha, é a partir dele que a gente vai lidar com as consequências e a responsabilidade dessa escolha. E eu sinto muita falta de discutir sobre valores, sabe? E aí essa é a ideia, assim, na vida não tem como a gente ficar sem escolha, e não existe escolha sem valor. O que nos motiva a escolher, ela importa muito, e importa inclusive no estresse que a gente vai lidar depois. E aí, nesse cenário, recentemente, o professor Richard Barron, ele publicou no New England, não sei se todo mundo viu,
é bem legal esse editorial dele, essa perspectiva, né, não sei como fala. Ele publicou falando sobre qual que é a responsabilidade dos profissionais de saúde quando eles espalham informações erradas nas mídias sociais. E que eu estou mostrando isso para vocês. O título é muito interessante. Existe certo e errado ainda? Existem respostas certas e erradas na medicina? Porque a gente anda chegando num meio do tudo é relativo, e aí ele responde o seguinte: nem sempre há uma resposta certa. É o que a gente vive todos os dias. Mas algumas respostas são claramente erradas. E é nesse caminho que a gente vai andar no estresse moral. Existem algumas coisas que são claramente erradas. E o que são essas coisas, né? De onde isso veio, assim? A primeira descrição de estresse moral é lá do final da década de 80. É um filósofo, o Jameson. Eu não sei se ele é assim. Mas ele escreveu um livro para enfermagem. O livro era Prática da Enfermagem, Aspectos Éticos. E aí, em um dos capítulos, ele escreve estresse moral, que é a experiência de saber a coisa certa a ser feita e um contexto que é impossível de realizá-lo. E por muito tempo, os únicos profissionais que falavam de estresse moral eram a enfermagem, inclusive ficava uma coisa do reduto da enfermagem. Era o profissional que passava por essa experiência, muito porque eles precisam ser executores, aí nessa época quase só isso, executores de uma ordem, executores de um plano feito por outra pessoa. E aí aqui um exemplo da gente pensar, esse exemplo é o seguinte: aqui não definimos refratariedade clínica. Independente do suporte, todos os pacientes que evoluírem para parada cardiorrespiratória serão reanimados por pelo menos ciclos efetivos. Esse exemplo ele é citado em todas as literaturas, australiana, europeia, dos Estados Unidos. Nas ferramentas de medir estresse moral, esse é um dos exemplos que as pessoas mais escrevem como potenciais geradores de estresse. E aí, para realmente começar a falar do tema, a gente precisa entender que moral e cultura são duas coisas que andam juntas. E para falar de cultura, eu vou fazer um devaneio que é o seguinte: não é qualquer cultura. E por isso que a literatura é chata, árdua, meio complexa, porque a gente precisa individualizar e falar do nosso mundinho, assim. É a cultura, aqui no nosso caso, é a cultura ocidental, americana, latina, brasileira, de São Paulo, da capital. Todas essas palavras vão impactar profundamente na forma que a gente vai ter tanto de visão quanto de forma de lidar. E cultura, existem dois grandes mundos da cultura, que é símbolos e linguagem. Se a gente sair na rua e começar a perguntar para as pessoas o que é uma UTI, provavelmente elas vão descrever uma cena muito parecida com isso, apesar da minoria dos nossos pacientes, vide as UTIs hoje em dia, estarem assim, né, com muito menos suporte. Mas é isso que é o símbolo. A imagem que vem na nossa cabeça é alguém, um monte de parafernália. A próxima coisa é a linguagem. Dentro das UTIs que a gente passa, existe um negócio chamado jargão, dito popular. Todas as UTIs que a gente passa, existem os ditos populares. E aí, fazendo essa aula, puxando na memória, a minha primeira experiência de estresse moral, talvez, pelo menos aqui eu me lembre, foi numa UTI, no meu internato, no 5º ano. Eu estava no internato e eu presenciei uma sequência rápida de intubação. Assim que acabou a sequência rápida de intubação, eu e minha colega, a gente se espantou muito, assim. Apesar de a gente estar muito acanhada, a nossa expressão facial, por mais que a gente quisesse esconder, a gente não conseguiu esconder. A gente ficou bastante assustado, porque logo depois que o paciente foi bloqueado, o paciente foi tratado como se fosse um objeto, um pedaço de carne. E aquilo me incomodou num nível, assim, profundo. E aí, um dos assistentes percebeu a minha reação e ele usou um dos jargões daquela UTI, que é o seguinte jargão: UTI é para quem tem estômago. Aliás, para homens que têm estômago. E ele continua: fique tranquila que esse estágio dura só 2 semanas. Eu acho que eu fiz uma pirraça na vida, mas tudo bem. O próximo jargão, que eu já ouvi muito, é que nada é pior do que a morte. Não existe suporte, não existe terapia que a gente faça que seja pior do que morrer. Então tudo se justifica. Entubar alguém, diálise, seja lá o que for, se justifica. E quando eu digo jargão, essa cultura vai sendo criada, as pessoas vão repetindo essas palavras, isso
guia a forma como a gente vê, a forma como a gente vai começando a tolerar o que acontece ali. Uma outra possível é aqui nós não erramos. E para evitar conflitos, eu não chamo equipes, eu decido. Então, culturas, jargões e possibilidades, quando a gente ouve essas coisas, a gente começa a entender a cultura que a gente está. E aí a primeira coisa, lembrando da minha experiência no internato, é que agora a gente chama medicina de acesso direto. A literatura fala muito sobre isso. Por quê? Quem estuda educação médica vê que as pessoas desistem de profissões críticas por causa do estresse moral. Aliás, eu tive vários amigos que falaram, cara, eu não estudei minha vida inteira para passar por isso. Para ficar repetidamente passando por essas situações. Evitação é um dos fatores que faz os residentes perseguirem uma carreira com menos estresse moral. Por exemplo, quando as pessoas justificam por que eles escolheram reumatologia. Além de outras estratégias, vamos dizer assim, não tão bem ajustadas. E a gente, como especialidade que se tornou acesso direto, a gente tem que começar a pensar sobre isso. Porque, assim, existem duas vertentes. Uma vertente é o seguinte. É uma seleção natural. A pessoa vai lá, experiencia essas situações, e quem tem estômago, ou talvez uma filosofia um pouquinho mais otimista, talvez seja uma forma de selecionar os mais resilientes. As pessoas que, mesmo passando por situações bastante estressantes, elas possuem tanta resiliência interna que, mesmo assim, elas escolhem a profissão. E as pessoas muito sensíveis, ou enfim, seja lá o que se lidam mal com aquela situação, elas já percebem que aquilo não é para ela. Essa é uma possibilidade de visão. A outra é, talvez, a gente criou gerações de pessoas que eram bastante tolerantes com essas situações, e é por isso que a gente tem isso tão frequente. Ou pessoas que não eram tolerantes, mas que tinham uma capacidade de irem se tornando tolerantes ao longo do tempo. Acho que é uma coisa que a gente precisa pensar muito mais estruturado do que a gente pensa. E aí, sobre símbolos, toda vez que eu estou na rua, que eu faço uma mudança, que eu vou em algum lugar, eu vejo esses símbolos de cuidado frágil, esse lado para cima, uma caixa. Instantaneamente eu lembro disso. E eu imagino que a população, que as pessoas, familiares, quando veem alguma coisa, talvez façam analogia. Qual que é a minha questão aqui? A minha questão é que a gente, para discutir ética e discutir moral, a gente precisa discutir que as pessoas não podem ser objetos. E, frequentemente, na UTI, é muito fácil despersonificar as pessoas. Aliás, as pessoas chegam muito fragilizadas, às vezes sem autonomia nenhuma, né? Mas o mais difícil é que, frequentemente, as nossas terapêuticas deixam a pessoa num estado de fragilidade. Por exemplo, eu vou optar por fazer um bloqueador neuromuscular. E a pessoa, se você parar para pensar, ela se torna alguém mais frágil que um bebê recém-nascido. E, assim, isso é de uma profundeza filosófica gigantesca, assim. Você coloca ela num estado, se ninguém se dignar a entrar no quarto dela e virar ela e decidir qual lado tem que ficar para cima, ela vai abrir feridas, ela não sobrevive, enfim. Mas, assim, pesar o risco e benefício disso tem uma carga humana muito grande. Então, culturalmente, a nossa especialidade tem um risco de despersonificar as pessoas muito grande. E aí, ainda, só para acabar o aspecto cultural dessa aula, existe muita literatura sobre isso. A doutora Sarah Rose, Sarah, ela estudou um pouco. Será que a questão é linguagem? Porque eu estou falando que linguagem importa muito. Para a gente entender a cultura, a gente precisa entender a linguagem. E aí ela foi entender como que funcionava o estresse moral no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ambos países desenvolvidos, de língua inglesa, enfim. E aí ela fez uns questionários estruturados com residentes de medicina interna. E ela percebeu que é bastante diferente, assim. Que os residentes do Reino Unido, eles referem frequentemente questão de custo. Lá é um sistema público, né, em que eles avaliam frequentemente o custo. E eles relatavam que, às vezes, eles tinham uma sensação ruim com, será que eu estou conseguindo ofertar o melhor tratamento? Porque eu sei que existe uma terapia X, mas aqui no meu hospital, o NIH não consegue, que é uma coisa parecida com o que às vezes a gente vivencia. Meus amigos da oncologia vivenciam isso muito. No CESP eles conseguem fazer uma coisa que no particular eles conseguem ir muito além. E nos Estados Unidos era muito uma questão em relação ao checklist, assim. O devolver para uma pessoa não capacitada quais ações você ia tomar com aquele paciente.
Mas existiam coisas universais, igual a RCP que eu falei, que apresenta em todos os lugares, existe isso. Isso aqui é um residente americano, que ele falava que a sensação dele quando ele saiu da UTI é que ele estava batendo no corpo de alguém, e muitas vezes, como médico, você está batendo no corpo de alguém. É muito difícil para casa no final do dia dizer, acabei de fazer isso, acabei de bater em alguém hoje. Essa sensação de que o benefício está muito oculto, ela é muito frequente quando as pessoas saíam da atividade laboral delas. Beleza, isso era a entrada cultural. Agora é um pouquinho da evolução histórica. Eu já falei que foi lá em 1984, e a literatura foi essa, assim, nada, zero. Ninguém pensou muito sobre o tema, vida que segue. Até que, em 2009, uma jornalista, irmã de uma médica, começou a ouvir relatos dela de estresse moral, e aí ela publicou no The New York Times uma reportagem. Quando médicos e enfermeiras não podem fazer a coisa certa. Do the right thing. Voltando lá no Jamie Tal, né, que é a coisa certa, que é impossível de ser feita. E isso gerou uma série de entrevistas e reportagens e um auê nos Estados Unidos. E aí a comunidade médica, científica, começou a correr atrás para entender o que acontece. Eu li algumas cartas das pessoas que enviaram para o New York Times, e eu achei muito legal. E percebi que não estou sozinha nas minhas angústias. E aí, essa aqui é uma delas. Eu deixei sublinhado só as partes que me chamavam a atenção. Essa era uma enfermeira dizendo que ela sentia repulsa da profissão. Como que a medicina pode ser praticada quando você está pensando nos interesses financeiros? Como que o melhor interesse do paciente funciona quando o melhor interesse do paciente não é o mesmo que evitar um processo legal? E aí a discussão sobre plano de saúde, processo legal, nosso medo de processos legais, o que a gente faz por causa disso, foi muito frequente nos Estados Unidos. E aí agora a gente tem uma segunda inclinação aqui da curva, que foi com a pandemia de Covid-19. As sociedades mundiais, a europeia, a americana, uma publicação gigantesca em estresse moral, aqui a ECZIN, a europeia, publicando sobre estresse moral na pandemia. E isso aqui não foi motivado pela imprensa, foi motivado pela onda gigantesca de demissões. Assim. As pessoas simplesmente falaram, não dá mais, eu não aguento mais isso aqui. Não faz sentido, parou de fazer sentido, parou de ter valor a profissão que eu exerço. Então, era isso, da parte histórica. E aí eu queria entrar com vocês em mecanismos. O que acontece que esse negócio existe? Né? A gente foi pensar no Jamie Tal, que pensou nessa experiência das enfermeiras. O primeiro pilar, a primeira descrição do estresse moral é o seguinte: é você fazer planos de cuidado quando você não tem nenhum tipo de autoridade. Você é só um executor. Você está ali para executar uma tarefa que alguém definiu. E aí, logo de cara, depois que a pessoa foi começando a pensar sobre estresse moral, fica muito claro de que não é só enfermagem, né? Residente, fisioterapeuta, estudante de medicina, a gente, muito frequentemente, nós somos executores de ordens e planos terapêuticos definidos por outras pessoas. O que acontece quando você não tem nenhum tipo de autoridade em algo que você estudou tanto, em algo que você talvez ache que saiba? Você sente muita raiva. Esse é o primeiro afeto, o primeiro sentimento, a primeira expressão do estresse moral é sentir raiva do que você está fazendo. Depois de um tempo, a gente entendeu que não é só aplicar planos de cuidado onde a gente não tem autoridade, mas é também estar diante de uma situação tão incerta, tão duvidosa, que qualquer um dos dois planos faça sentido, pode fazer sentido, mas aí você tem muita incerteza, você assume aquele plano de cuidado e pode ser que dê muito errado e você se sente muito mal, em dúvida se o outro lado não seria melhor. E aí aqui, líderes, diaristas, assistentes, pessoas que estão definindo os planos de cuidado também sofrem com isso. Sofrem com essa sensação de como que eu me responsabilizo por algo que eu fiquei tão em dúvida, o que me fez... Você fica repensando o que te fez seguir um caminho e não outro, assim, enfim, isso vai ter... Eu vou conversar um pouquinho mais para frente sobre isso. E a grande pergunta da literatura é isso: por que dois profissionais, ou 3, ou 4, ou 5, estão pensando no melhor interesse do paciente, eles chegam em condutas tão diferentes. Eles se olham e falam, não faz sentido nenhum que você está falando. Esse caminho é melhor, e o outro fala que B é melhor. E aí existem algumas respostas possíveis, aqui de uma forma bem didática. A principal ideia é que tem um gap. Tem algum buraco entre as duas pessoas, entre essas várias pessoas que estão se comunicando. E esse gap pode ser de conhecimento, tempo de exposição. Um exemplo que eu tenho de vida
residência de clínica, residência intensiva, a gente fica muito com choque séptico. E aí as primeiras experiências de doses exorbitantes de vasopressor causam um incômodo gigantesco, porque assim, acima de 1 micrograma quilo minuto de nora não faz sentido, mas cardioplegia, já cardiogênico, você chega e vê umas doses gigantescas e aquilo causa um incômodo. E se ninguém se digna a te explicar alguma coisa sobre aquilo e nem percebe que aquilo te causa incômodo, por um bom tempo você sofre com aquilo. Enfim, e N outras coisas de tempo de experiência, tempo de exposição e diferença de conhecimento das equipes entre si, né? De fisioterapeuta, com visões de ventilação, enfim. Daria pra gente explorar bastante. Gap ideológico e valores éticos diferentes. Aqui é importante só falar uma coisa. Ética não é opinião. Tipo, eu tenho a minha opinião, fulano tem a opinião dele, é por isso que a gente não concorda. Ética não é opinião. Ela se torna uma opinião porque a gente não discute muito sobre isso. Mas a gente tem um conduto de ética, um código de ética médica, blá, blá, blá. Mas o que acontece? A gente tem gerações muito diferentes convivendo. E aí existe umas novas... A ética, ela é uma coisa que tem que ir se atualizando, porque não existia ECMO quando Rousseau, quando Kant começou a escrever sobre ética. Não existia LinkedIn, entendeu? Então, assim, da mesma forma, como vários nossos chefes, professores, enfim, não existia tanta, acho que, uma liberdade sexual como existe hoje, escolhas, enfim, existe uma questão cultural e geracional importante que talvez gere esse tipo de gap. Outra coisa, gap de informações. Alguém tem um conhecimento, aqui é muito comum com a enfermagem, com as equipes que ficam mais presentes, e os pacientes acabam se abrindo para essas equipes, e aí essas equipes têm uma sensibilidade maior sobre valores do paciente. Sobre ele querer ir para casa, sobre ele querer fazer outra coisa, sobre ele tá doendo, tá ruim ali. E aí, talvez a equipe não consiga acessar a pessoa que está fazendo o plano, o médico que está fazendo o plano, e fica essa sensação ruim, assim, de que quem está definindo o plano não está levando em consideração esses valores. Existe um outro que é o gap, e esse a gente vivencia muito, da foto e do vídeo. Chega a interconsulta, olha e vê uma coisa, e você tem uma outra visão. E aquilo, e assim, você ser um interconsultor, sendo exposto àquilo frequentemente, de ver uma coisa, pensar algo, e alguém vir para você falar, não faz sentido, isso gera muito estresse moral também. Dá vontade de não fazer isso. Assim. E, por fim, o profissional é um narcisista, um psicopata, visa apenas ganhos financeiros, simplesmente não se importa. Isso existe. Provavelmente é a minoria dos casos, mas isso existe. Né? E aí a gente cai na definição da doutora Georgina Morley. Ela é uma enfermeira, professora da Cleveland Clinic, fala muito sobre isso e ela fez várias coisas na pandemia. E aí ela tenta resumir de uma forma científica, assim, como é que a gente vai quantificar? Então você tem que juntar a experiência de um evento moral com a experiência de um estresse psicológico dentro de um cenário de saúde, por exemplo. E aí, vamos lá, né? O que é um evento moral? A Nova Zelândia e a Austrália, a sociedade deles, que eu não falando o nome, se preocupam demais com isso. E eles fazem todos os anos surveys, eu não sei o que é em português, é tipo inquéritos, né? Tipo, eles mandam para os profissionais de saúde. Aqui é uma survey da equipe de enfermagem. E aí a pergunta frequentemente é sobre estresse moral. Então aqui é situações de estresse moral em frequência, certo? Não de intensidade. Eu vou citar para vocês, então, por exemplo, elas relatam que o mais frequente é você fazer algum tipo de tratamento que está abaixo do que seria o padronizado, o padrão ouro, para reduzir custo. A outra é você ter dificuldade, você presenciar, você ser uma testemunha de que o tratamento não está sendo legal, porque a comunicação da equipe, entre as equipes, que cuida longitudinal, interconsulta, está sendo ruim. Sobre intensidade. Aí vem uma coisa que agora saiu na mídia, né, da gente presenciar um crime ou presenciar um erro grave e não ter condições de falar sobre. Né? Então, e alguém te pede para não falar sobre, alguém te pede para relevar aquela situação. Então, isso é uma das mais intensas situações. A outra é você não conseguir ver que o paciente está sofrendo, porque a equipe que está cuidando está com medo de subir medicação para dor e não está conseguindo manejar sintomas em fase final de vida. Enfim, se eu ficasse lendo tudo isso aqui, vocês vão ver que são situações muito, muito, muito frequentes nas UTIs.
Então, assim, todo dia, toda hora a gente tem estresse moral? Não é isso. Só para resumir, as 3 principais situações potencializadoras de estresse moral é você fazer tratamento agressivo em paciente na fase final de vida, participar de planos de tratamento abaixo de padrões já reconhecidos e esconder informações de paciente. Isso vai desde erro até crimes, que você não consegue de alguma forma contar o que está acontecendo. E aí, mas para que seja estresse moral, você tem que ter um estresse psicológico. E aí aqui é que na hora que você vivencia qualquer uma das situações, o seu primeiro afeto é qualquer um desses: raiva, frustração, culpa, arrependimento, tristeza e impotência. E aí, parênteses, tem um tema que eu gosto muito. O professor Daniel Forte já citou esse livro, ele é realmente maravilhoso. Que é o seguinte, por algum tempo, a medicina, inclusive tem nos seriados, assim, que você tem que tentar esconder seus afetos do resto da equipe, você tem que tentar esconder seu afeto na hora que você vai se comunicar com a família, você não pode chorar na visita, na reunião, coisas assim. É como se o afeto que você sente fosse ruim por si só, tá aí um primeiro engano. E o segundo, como se fosse possível esconder o seu afeto. É impossível esconder afetos. Começa por aí. A nossa resposta não verbal, os seres humanos foram feitos para reconhecer afetos, para poder viver em sociedade. E esse livro é isso, é um neurologista tentando demonstrar lá, desde Finas Gate, o comportamento dele, como afeto está intrinsecamente ligado com a nossa capacidade de fazer escolhas racionais. É indissolúvel, é impossível, não tem como a gente falar que a gente está fazendo uma escolha racional baseada no blá blá blá, porque é racional, porque faz sentido, porque a matemática diz que... Blá. Não, não é. Inclusive, a gente vive isso todos os dias. Os nossos trials, quase todos são neutros. Então, o que faz? A gente está aqui e essa pessoa escolhe um caminho, e a gente vai para uma outra UTI e eles escolhem o oposto, placebo e intervenção. É neutro. Então, o que fez que um escolhesse isso? Brasileiros, ocidentais, latinos, brasileiros, São Paulo, Brasil, São Paulo capital, USP, e eles escolhem caminhos opostos, frequentemente do mesmo sexo. O que acontece? Por que isso acontece? Porque ele tem algum afeto. Para ele, o valor dele é que o placebo causa menos mal, tem mais benefício nesse sentido. Ou, na minha formação, a pessoa que eu admirava fazia assim, então eu vou continuar fazendo assim. E vice-versa. E é por isso que o Dr. Marvin Singer, ou o Paulo mandou recentemente, isso vem de uma literatura, que é uma publicação do professor Marvin Singer, que talvez a gente devesse classificar nossas condutas assim, não... porque... nem sei mais dizer. Fico irritada com isso. Tipo, o último trabalho randomizado mostrou que blá. Muito provavelmente a gente deveria falar assim, né? Eu usei essa teoria, mas usei o meu afeto para escolher tal e tal coisa, tal e tal caminho. E é isso. Então, isso aqui é uma coisa que eu também gosto muito. É que a gente tem muita dificuldade de saber nomear nossos afetos. Então, começa por aí. É muito difícil, porque assim, eu não sei lidar, não tive nada ao longo da minha vida. 2, eu não sei reconhecer que as pessoas estão tendo esse tipo de afeto. E eu não sei nem nomear. E o doutor Damasio sabe disso. E principalmente profissional de saúde, principalmente gente que durante muito tempo teve uma formação científica, acadêmica nos moldes que ela é feita hoje. Que talvez não faça sentido, mas... Então, um estudante do professor Damasio, que é o Paul Wickman, junto com o Dalai Lama, criaram esse negócio que eu adoro, que é os Atlas das Emoções, que a ideia não abriu bem, gente. Eu vou só mostrar, porque senão eu ia ficar muito triste. Né? A gente falou que, por exemplo, o estresse moral causa muita raiva. Só voltar. Ver se vai funcionar. A ideia é o seguinte. Ele faz alguns cenários possíveis. Eu não sei se vocês viram a primeira parte aqui. Um amigo fica bravo com você, você sente raiva e você briga com ele. E, enfim, isso aqui é um mecanismo imediato. Assim, a gente tem uma sensação e a gente faz uma conduta baseada naquela sensação. E isso implica muito na nossa... Tô com medo e vou entubar, tô com raiva porque eu não concordei com a visita, eu não concordei e vou ter que fazer aquela conduta. Se a gente não para processar o nosso sentimento, a gente vai tomar alguma conduta muito imediata. Talvez tenha consequências muito imediatas. E aí esse Atlas, ele vai mostrar um pouquinho por que isso acontece. Por que eu escolhi ficar bravo com o meu amigo? Aqui tá ruim. O meu computador tá um pouquinho melhor.
E aí ele vai mostrar que, por exemplo, assim, por que a minha opção foi ficar com raiva? Talvez eu dormi pouco, estou com privação de sono. Na hora que ele fica com raiva comigo, eu lembro de uma experiência outra que eu tive, e aí eu sinto raiva. E aí, se eu conseguisse... Ele vai mostrar o resto? Talvez mostre, peraí. Tá bugado. Ele não tá mostrando. É que ele ia mostrar pra gente que se eu conseguisse entender que eu tô com raiva, ver o que meu corpo me diz que eu tô com raiva, e começasse a aprender a perceber que eu tô com raiva antes de escolher uma conduta, muito provavelmente eu teria outra conduta para fazer que não só raiva, certo? Ele gosta de brincar que, por exemplo, nojo, ele faz a mesma... Não quer fazer? É o seu amigo ficando com raiva de você, do mesmo jeito. Seu amigo briga com você, mas dessa vez você sente nojo. Então, assim, o evento em si não determina o que você vai sentir, certo? Tem um monte de série de outras coisas que vai fazer você sentir uma coisa ou outra. Então, é pra gente lembrar que a resposta que as pessoas têm à mesma situação é muito diferente. E aí, aqui nesse Atlas, também, ele mostra, nos ajuda a nomear as coisas, as formas da gente sentir, quando a gente sente raiva, medo. Não é só isso, assim, não é simples assim. É só se vai abrir. Vamos ver se vai abrir. Enfim, aqui não está abrindo, mas cada uma desses triângulos é uma sensação que você tem do nojo. Então você se sente pequeno, você se sente diminuído, enfim, é para te ajudar a perceber que aquela sensação que você está tendo, na verdade, a gente pode dividir nesses grandes afetos. E isso é só para te ajudar, se você conseguir reconhecer seu afeto, talvez você consiga ter uma conduta diferente. Enfim, vale a pena brincar, eu acho. Voltando para a aula, nesse mesmo sentido, que as pessoas... Opa, eu fiz o lugar errado. Nesse mesmo sentido que as pessoas sentem de forma diferente, a própria Georgina Molley, ela traz algumas frases para ajudar a gente a pensar sobre isso. E ela traz as seguintes frases, assim. Não importa o quão certo eu sabia que estava no nível prático. Ver como isso fazia sentir só me fazia sentir culpada. A Raquel fala que em muitas situações tem pacientes que a única coisa que você consegue pensar é o que a gente está fazendo. Uma vertente da mesma coisa, você só sente que você não está fazendo a coisa certa. Você não sabe explicar muito bem porquê, mas a sensação é que você não está fazendo a coisa certa. E por fim, algumas pessoas tentam racionalizar. E aí uma frase que geralmente as pessoas usam é a seguinte: não importa muito o que eu sinto, porque é sobre a família e é sobre o paciente, e o que eles decidirem, então quaisquer que sejam as minhas opiniões sobre o assunto, elas não são relevantes. Tem um problema. Porque se você estiver muito incomodado, por mais que você queira fazer isso aqui, o seu afeto de raiva, de medo, de nojo, enfim, seja qual for, vai afetar o seu cuidado. É impossível que não afete se você não conseguir falar sobre isso. Tudo isso é para dizer que estresse moral, quando mal resolvido, mal trabalhado, mal elaborado, gera esse ciclo aqui muito bem visto. Você acaba se desensibilizando, então o mecanismo de defesa, todas as coisas se tornam a mesma coisa, é o seu dia a dia. Está muito associado com o estresse pós-traumático, de você ficar revivendo coisas e as situações se misturarem. E, assim, um aspecto filosófico é de você ter uma sensação de corrosão à integridade moral. Eu abri mão de tantos valores por X, abri mão por carreira, por dinheiro, por status. Talvez, em algum momento, esse valor traga um peso grande, assim, quando você for pensar sobre isso. E a próxima coisa é que isso gera burnout. E nessa aula eu descobri que a gente não está no CID-10 mais. Agora a gente é o CID-11. Esse ano teve uma revisão da diagnóstico das doenças, então é CID-11. E isso pra gente ficou super importante. Querem ouvir, só ouçam isso da aula. Burnout virou uma doença ocupacional. Só para lembrar, existem 3 grandes dimensões. Você se torna uma pessoa cínica quando você está burnoutada. Você sente que você é ineficaz e você, muito frequentemente, se sente sem energia e exausto. E aí, um monte de jornal de direito, de advogados, começaram a publicar que o burnout se torna doença ocupacional. Por quê? Porque agora, burnout é igual você se picar. É igual você pegar HIV quando você está trabalhando, é igual você cair da escada do 11º andar. A sua instituição,
O local de trabalho é responsável por você estar doente por burnout. Então, se você levar um CID, inclusive, você tem direito de ressarcimento financeiro por estar burnoutado. Então, a gente precisa endereçar o problema para quem está causando problema no critério estrutural. Assim. As diretorias, o empregador, a coordenação é responsável pelo burnout das pessoas que ela está gerindo, certo? Isso aqui foi uma campanha gigantesca da Organização Mundial da Saúde para tentar ver se as instituições, as coordenações começam a fazer coisas para prevenir o burnout, porque é uma doença prevenível e é uma doença tratável, enfim. Uma das prevenções seria lidar com o estresse moral. E aí, como que a gente pode lidar com o estresse moral? Antes de tudo, a gente precisa saber se nas nossas UTIs... Tem só um detalhe que eu queria falar, que é assim, quando a gente está na cadeia alimentar da pessoa que mais executa do que faz, a gente está sujeito a uma carga grande de estresse moral. Quando a gente se torna um executor, o planejador, o definidor, líder, diarista, de que for, a gente ainda continua sujeito a estresse moral, certo? Mas é essa fase que a gente precisa entender como que a nossa equipe está passando por isso. Assim. Existe uma série de ferramentas para documentar. Existe uma revisão sistemática de literatura sobre isso, e a mais documentada é a do Corley, que você dá essas frases para sua equipe, e ela vai pontuar o que está acontecendo e qual a intensidade. E aqui, voltando no exemplo inicial do começo da aula, iniciar a ação de RCP quando acredito que elas apenas prolongarão a morte. Assim, é uma das mais frequentes, mais citadas em todo lugar. E aí, quais são as abordagens possíveis? Uma vez que eu documentei, que eu pensei, parei para pensar sobre, existe uma revisão sistemática de literatura sobre isso. E aí, os debriefs reflexivos, isso aqui é uma vertente que, lendo sobre, acho que faz sentido em lugares que a gente tem equipes de bioética muito bem estruturadas, que essas equipes psicólogo, filósofo, enfim, assistentes sociais pensam sobre o processo e conversam com as pessoas que estão passando por uma situação moral. Existe uma que é a mais frequente feita, que é os debriefings dos incidentes críticos. O incidente crítico tem um formulário, uma forma de fazer, mas você pede para suas equipes documentarem situações de estresse moral. E aí qual que é a vantagem do incidente crítico? Você dá para o coordenador, para o líder, para o diarista, a possibilidade de ler aquilo recluso. Então, perde aquele embate de você pegar ele no corredor e falar, aconteceu isso, né? E a pessoa tem que tomar uma atitude, pensar no que falar, e isso é chato. E, frequentemente, você não vai conseguir fazer uma abordagem ok. E quando você faz o relato, você dá para o coordenador a chance dele pensar sobre e começar a pensar na abordagem possível. E aí existe uma literatura sobre como fazer o debriefing, e a mais falada sobre é o suporte, que é uma literatura baseada em evidência de como que você, ao reconhecer, ao validar o estresse, você deveria tentar abordar com a sua equipe. E aí, antes de eu falar do suporte, que é o finalzinho da aula, gente, eu só queria dizer que a gente começou a mudar a forma de fazer a medicina quando veio esse livro, que o erro é humano, que a gente já discutiu isso algumas vezes. Até então, você ser internado, errar, acontecer alguma coisa com você na categoria erro médico, fazia parte do pacote. Você está aqui, sobre ser tratado, fez parte do pacote. Não tinha nenhuma grande intervenção, ninguém pensava em profilaxia. Precisou ter uma campanha do público leigo para falar, não, pera lá, eu não quero ser mais inseguro internado que pular de bungee jump. Será que não tem coisa que vocês podem fazer para diminuir o risco de eu sair pior do que eu entrei? E aí a gente começou a ter toda a literatura e todos os mecanismos de evitar os erros e pensar sobre os erros e identificar eventos diversos. Depois, comunicação, alguém percebeu que a forma como a gente fala com os pacientes impacta no tratamento deles. E aí, vamos ensinar os médicos profissionais, porque a gente tem várias gerações de pessoas que olham para isso e eu falo com o paciente o que eu tenho que falar, do jeito que eu tenho que falar, e ele que lide com a situação. Tem uma geração que é assim. Então, depois veio essa questão do espaço. E é isso que eu aprendi no estágio de gestão. Existe os institutos de excelência, eles tinham esse tripé aqui, que era como que você dá uma boa tratamento para os pacientes. Então, era você reduzir o custo, você melhorar a saúde da população e, principalmente, melhorar a experiência dos pacientes. Hoje em dia, já desde 2010, existe um quarto ponto, que é você melhorar como os profissionais de saúde se sentem enquanto eles estão trabalhando, certo? Então, é só para dizer
que muito provavelmente isso vai começar a ficar mais frequente e vai ser uma responsabilidade de todo mundo trabalhar nessa sensação, na sensação de bem-estar. E aí a Cleveland Clinic, ela fez um guia para líderes, que é aquele suporte. Como que você deveria trabalhar o estresse moral. Ela começa fazendo igual o Spikes. Todas as perguntas aqui, terminam com aquilo que o Jamie Town falava, acreditar no que é certo, 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 certo. E aí você vai tentar entender se a pessoa ela tem certeza sobre aquilo que é certo, se ela está em algum conflito porque ela gostaria de dizer o que é certo, se ela é incapaz de fazer o que ela acha que é certo. Enfim, essas perguntas abertas é para você rastrear o que está acontecendo na sua UTI. Depois que você rastreou, existe o suporte, diferente dos Spikes, que são 6 letras, eu nunca lembro, são 8. Então, a minha ideia é só passar rapidamente assim, a ideia de que isso existe. A gente não fica lembrando nos Spikes, mas ajuda a gente a organizar o pensamento. Assim. Então, a primeira parte é reconhecer, usar alguma ferramenta para quantificar o que está acontecendo, entender o que é o estresse moral. E aí tem uma parte aqui, que é fazer uma autorreflexão enquanto líder. Se você simplesmente não tem algum viés muito importante que te impede de ver o estresse moral que você está causando. Um momento, não, pensando que você está decidindo as coisas. Né? Prestar atenção no clima do ambiente de trabalho, as pessoas estão gritando entre si, está sempre algum meio ríspido na linguagem não verbal. Aí dizer que para o seu time que você quer começar a trabalhar essas coisas, estresse moral, e abrir oportunidades para diálogo. E aqui tem algumas coisas legais. Os rounds, as visitas multidisciplinares, elas começaram a acontecer nesse contexto, assim, que você precisava dar voz para as pessoas que executavam o trabalho. Não fazia sentido você só indicar qual é o plano de cuidado. Então, nesse contexto, começaram a surgir as equipes multidisciplinares. E aí, alguns convites aqui, né? Convidar a enfermeira para participar da reunião familiar. É uma das sugestões. E talvez criar rounds bioéticos. E aí, a próxima coisa é fazer uma parte de reflexão e revisão, depois que você conversou com as pessoas. E, por fim, dizer que você está tentando mudar para a sua equipe e que talvez algumas coisas sejam impossíveis. Nesse momento, estruturalmente impossíveis de serem mudadas. A última coisa que eu vou falar, juro, desculpa, gente. Resiliência. Uma das palavras que sempre aparece sobre estresse moral, sobre estresse geral, é que se a gente tivesse um monte de profissional resiliente, a gente não poderia nem estar discutindo isso, né? Porque a pessoa é capaz de enfrentar o estresse. E aí uma das frases de resiliência é que resiliência é aquele que absorve energia na região elástica. E a ideia é que é ser complacente e resistente. E aí uma proposta é que a pessoa no plano individual deveria aumentar os hobbies, terapia, atividade física, alimentação saudável. Seriam formas de você se tornar mais resiliente e conseguir trabalhar melhor. Isso aqui é o que a gente propõe para ambulatório de diabetes, ambulatório de hipertensão, para proposições para depressão, para qualquer profissional. Isso aqui a gente propõe para o arquiteto. E dizer que o estresse moral, o estresse que o arquiteto tem, que a gente tem é igual, não faz o menor sentido. Dizer que as habilidades que ele precisa desenvolver são iguais não faz o menor sentido. Aliás, eu odeio essa expressão em relação à resiliência, porque eu sempre lembro do pulmão de DPOC, que é muito complacente, tem uma resistência super alta e você vai tentar ventilar isso, é impossível. Então, assim, só não, sabe? Depois de tudo isso que a gente discutiu, de burnout, sociedade, equipe, isso aqui é muito cômodo para líderes, né? Tipo, vai fazer a sua parte, se cuida lá, quando você estiver melhor, você volta para cá, entendeu? E aí já tem alguém que já estuda isso há muito tempo, que é o Martin Seligman, e ele tem esse modelo que é o PERMA. E isso aqui, dá um gasto de energia grande para quem quiser implementar, assim. A ideia é que existem formas de você promover resiliência em grupo. Já que o problema é em grupo, talvez você tenha que promover resiliência em grupo. E aí tem eu não vou ficar falando acrônimos mais para vocês, mas tem esse acalma do PERMA. E ele fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre como você poderia tentar desenvolver em equipe afetos positivos, capacidade de reconhecer o outro, capacidade de se colocar efetivamente no lugar do outro e criar um ambiente que as pessoas poderiam, talvez, aí sim, ter ferramentas para ter resiliência no estresse. Resumindo, para terminar, o cerne dessa aula é que não existe saúde mental sem autenticidade. Se eu não puder ser quem eu gostaria de ser, a gente não vai durar no local de trabalho, não tem longevidade possível, assim. Ninguém vai começar a trabalhar por 30 anos num lugar que você não consegue ser autêntico. Você pode conseguir por um tempo,
mas o preço emocional que você vai pagar é frequentemente alto demais. Então, e isso está muito, muito, muito ligado com o estresse moral. Então, a ideia da gente trabalhar estresse moral é a gente permitir que todo mundo que trabalha com a gente consiga ser autêntico. Não quer dizer que todo mundo faça o que quer fazer, né? Não faz sentido. Mas que todo mundo possa dizer o que pensa, que todo mundo possa participar do processo de fazer, que as emoções têm que ser validadas, elas não são erradas ou certas por si só. A gente sente porque evolutivamente a gente aprendeu a sentir. E só assim a gente pode se responsabilizar pelo que acontece. Porque se a gente não está sendo autêntico, a gente não consegue se responsabilizar por aquilo que está acontecendo com o nosso paciente, está acontecendo no UTI, está acontecendo em qualquer meio, assim. Então, é só isso que eu tinha para falar. E existe uma frase que eu gosto muito, que é do Alexandre que conversou com a gente, que isso, continuar trabalhando, a gente precisa de esperança para continuar trabalhando, e a forma como a gente lida com o que acontece com a gente tem um impacto gigantesco. É isso.